Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 13 ao 21. Eu sei que você, principalmente mais antigo na fé, já ouviu mensagens baseadas nesse texto, mas fica com a gente aí, abre teu coração, dedica a sua atenção, porque eu sei que Deus tem algo a falar aos nossos corações nesta noite. Mateus, capítulo 14, versículo 13, ou do 13 ao 21, que diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão dar-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E se você confirma esta palavra, diga amém. Nós já estamos, portanto, em campanha para missão, para obra. Portanto, esta palavra, ela vem bem, ela vem e encaixa, ela vem bem a calhar, vem bem no momento certo, devido. Por quê? Porque nós podemos ver nesta passagem o registro deste fato, ensinos quanto ao cuidado dos discípulos para com os famintos. Nós, os discípulos de Cristo, nós devemos ter no coração, e ter de tal forma no coração esta verdade que ela venha nos dispor a viver. Qual verdade? O compromisso de levar aos famintos, ou saciar os famintos com o pão da vida. E o pão da vida nós conhecemos, é o Senhor Jesus. Ele mesmo declara isso no capítulo 6 de João. Depois deste evento, ele vai reencontrar-se com essa multidão, e ele vai aproveitar a oportunidade, ele vai aproveitar o feito da multiplicação dos pães, e vai se apresentar como o pão vivo que desceu do céu. E ele vai declarar: quem come deste pão jamais terá fome. Quem come deste pão viverá eternamente.
Ele é o pão vivo que desceu do céu. Nós, seus discípulos, devemos ter esse compromisso de levar aos famintos o pão vivo que desceu do céu, ou seja, Jesus. Olha como é interessante o fato de Cristo deixar para os seus discípulos a missão. Já quando ele estava corpo presente entre seus discípulos, teve coisas que ele podia fazer, mas ele não fez. Ele deixou para que depois seus discípulos fizessem a partir dos seus ensinos e seu exemplo. Quer ver um? Jesus, ele curou enfermos, ele deu vista aos cegos, ele fez paralíticos andarem, sim ou não? Eis aqui um texto que diz, nós lemos isso, que ele curou a todos os enfermos. Todavia, quando a gente vai para Atos capítulo 3, está lá um coxo, à entrada do templo, na porta chamada Formosa, um aleijado de nascença. Jesus entrou naquele templo várias vezes. Várias vezes. Portanto, por várias vezes, Jesus passou por aquele coxo. Mesmo quando ele iniciou o ministério, que ele já estava curando os enfermos, ele passou por aquele coxo. Ele não curou aquele coxo. Por que não? Porque ele queria curar aquele coxo depois, através da vida de Pedro, para que Pedro, se utilizando deste milagre, ele diz, você está achando que foi por causa de mim que aconteceu tal coisa? Não, não, foi pelo nome de Jesus que tal milagre aconteceu. Aleluia! E a partir do milagre ele apresentasse aos ouvintes o pão vivo que desceu do céu. O que eu quero dizer com esse exemplo logo de início é que o Senhor nos deixou missão. O Senhor nos deixou tarefas, o Senhor nos convocou e o Senhor nos responsabilizou para darmos continuidade ao que ele iniciou na cruz do Calvário. Ele se apresentou como pão vivo e agora nós somos aqueles que anunciamos que ele é o pão vivo. Agora preste atenção. Como nós temos muito a aprender nessa passagem. Nós encontramos nessa passagem, afinal, o Senhor Jesus está ensinando os seus discípulos. Tudo que o Senhor está fazendo tem propósito. E na multiplicação, nessa primeira multiplicação dos pães, existem lições para os discípulos que lá estavam naquele tempo, naquele dia, naquele evento. E os que cá estão, nós. Portanto, os discípulos de ontem e os discípulos de hoje, eu e você. Primeiro, nós temos a facilidade e a dificuldade. Vamos falar das dificuldades. Os discípulos se deparam com a dificuldade da localização. Eles identificam o seguinte: existe uma multidão e devido ao horário avançado, essa multidão está faminta. Essa multidão está debilitada. E há o perigo de, vindo à noite, eles tanto não conseguirem voltar aos seus lares pelo corpo debilitado, porque afinal eles estão desde cedo
e desde cedo num lugar ermo, que não tem sombra, deserto da Judéia, irmão, sol escaldante, então desgaste tremendo, desidratação e tudo mais. Então havia o perigo deles tombarem no caminho, haveria perigo também dos salteadores, ao cair da noite. Então eles se deparam com essa realidade, um povo sedento e faminto por Deus, pela palavra de Deus, estão ali dedicados, atentos, e eles não levam em conta a fome e a sede. A fome e a sede de Deus é tão grande que eles não percebem as horas passarem. Eles estão se deleitando tanto com os ensinos do Mestre Divino que eles não dão conta das necessidades fisiológicas deles. Quem dá conta são os discípulos. Opa, ponto positivo para os discípulos. Eles estão preocupados com o outro. Oh, que legal, eles não são egoístas. Quando eles chegam em Jesus, pedindo que Jesus venha despedir a multidão, eles não estão pensando neles, eles estão pensando no bem do outro. Isto é cristianismo. Não há um interesse egoísta, mas há algo do altruísmo aí. Então essa é a realidade, existem necessidades e aí nós temos dificuldades. Qual é a primeira dificuldade? No versículo 15 nós temos a dificuldade da localização. Eles estão num lugar ermo, num deserto. Portanto, lá não tinha menos de uma esquina a mercearia do Kiko. Não tinha a alguns metros o açaí. Para despede que dá para eles ir ali na mercearia, dá para eles ir ali no mercado, ali na feira e comprar alguma coisa, se alimentarem, terem vigor e continuarem a jornada no retorno para os seus lares. Não tinha isso. Eles estavam num lugar deserto. Primeira dificuldade, o lugar era deserto, portanto, não tinha como buscar de imediato uma provisão. A segunda dificuldade, também no versículo 15, está a dificuldade do horário. A hora já é avançada. Se fosse nos dias de hoje, né? Não adianta, porque o Kiko já fechou. O açaí está fechado, mesmo que tivesse uma venda próxima, que não tinha, a hora já era avançada. E aí entra o fator ladrões, salteadores, os vândalos, que se aproveitavam dos transeuntes, dos viajantes para saqueá-los. Lembra da parábola do bom samaritano? Então isso era uma realidade. A hora já era avançada, o lugar era deserto e tinha mais outras dificuldades. Por exemplo, a dificuldade financeira. Quem vai apontar essa dificuldade é João, capítulo 6, versículo 7. Quando Jesus ordena que eles cuidem, a missão é de vocês, nem vocês mesmos de comer essa multidão. Vem o questionamento, 200 denários. Não seria o suficiente. Lembrando que o denário era o salário de um dia de trabalho. Ou seja, mesmo que nós tivéssemos aqui uma soma considerável, nós tivéssemos dinheiro, mas não seria suficiente para o tamanho da necessidade ou para
a quantidade de pessoas famintas. 5.000 homens, fora, portanto, as mulheres e as crianças. Naquele tempo, era igual no tempo dos meus pais, tipo uma família que tinha 6 filhos, tinha pouco, né? Então você imagina quantas crianças tinha ali, quantos adolescentes. Então nós vamos ser bom aí, vamos colocar, se tinha 5 homens, uma mulher, lá vai 10 para cada, mais 3 meninos, vai para uns 25 mil pessoas. Então 200 denários, por mais que fosse muito, ainda era pouco. Então preste atenção. Horário, já é tarde. O local é deserto. E os recursos são insuficientes. Muitas dificuldades, sim ou não? Fica comigo que tem mais um pouquinho. A dificuldade de se conseguir mais recursos. Onde compraremos pão para estes comerem? Versículo 5 de João, capítulo 6. Então, por mais que houvesse vontade e por mais que houvesse recurso, mesmo que tivesse recurso, ainda tinha aonde, como, a uma hora dessa, num lugar desse, conseguir tanto alimento para suprir tamanha multidão. Agora o mestre disse o quê? Dai vós mesmos de comer. Existia uma missão foi dada, mas no que concerne aos discípulos, eles são incapazes, eles não têm os recursos necessários, suficientes, para cumprirem a missão neles mesmos, através deles. Isso mostra a realidade da igreja através dos séculos. A missão sempre vai ser maior do que o comissionado, o convocado, o enviado. A grandeza da missão que foi dada à igreja só não é maior do que a igreja, porque o Espírito de Deus habita nela e a capacita para cumprir a grandeza da missão. Então preste atenção que existem várias dificuldades para apresentar, para levar ao faminto o pão da vida. Agora preste atenção que existe aqui 2 facilidades. A primeira facilidade é a facilidade de não cumprir a missão. Como? Despedir a multidão. Senhor, despede a multidão. Aleluia! A segunda facilidade tem a ver com a primeira, qual é? Que cada um dê conta de si. A facilidade de deixar cada um dar conta de si mesmo. No mesmo versículo 15 diz, para que vão pelas cidades e aldeias e comprem comida para si. Então existe a facilidade de tipo, eu não assumi a responsabilidade. Eu lembrei aqui do que disseram a William Carey, quando ele intentou fazer missões para além da sua pátria. Na reunião levantou-se o pastor
presidente disse: quando Deus quiser salvar alguém, Ele fará isso sem a sua ajuda. Isto porque lá no século XVIII não havia essa ideia de que nós temos a responsabilidade de levarmos ao faminto Jesus, o pão da vida. Então é fácil dizer, não, se Deus quiser salvar, Ele vai fazer isso independente da sua ajuda, só que não é isso que diz os evangelhos. Não foi isso que disse o Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos disse o quê? Dá-lhes vós mesmo de comer. Deus disse mais, como foi citado aqui ontem, no livro do profeta Ezequiel. É um texto esquecido, mas que nós podemos lembrar hoje. Ezequiel, capítulo de número 3, versículo de número 18, se não me falha a memória, isso, versículo de número 18, que diz: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu. Aí tu é para colocar o dedão assim, não avisando tu sou eu? É, você mesmo. Não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requerirei. Eu acho que faz muito tempo que a Maísa não ouve esse versículo, pelo menos da minha boca não. Mas quando lá estava e era pastor, eu lembro de ter citado esse versículo. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. A responsabilidade do servo do Senhor de comunicar a mensagem de Deus, que é poderosa para salvar, comunicar ao ímpio, para que ele tenha a oportunidade de escolher o caminho da vida em detrimento do caminho de morte. Agora nós podemos também lembrar de Provérbios 24, versículo de número 11, que diz: livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Se disseres, eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra, ou seja, ao ímpio que morre na sua impiedade, ele pagará conforme a impiedade do ímpio, mas ao servo negligente, portador da mensagem de salvação e vida, que não a comunica, Deus também pagará conforme a sua negligência ou omissão. Eu sei que são versículos conhecidos, que às vezes, por tanto ouvirmos e de conhecermos, ele já não faz o efeito devido nos nossos corações, mas eu preciso citá-lo. Vai que o Espírito Santo nos pega e faz queimar os nossos corações, mesmo tendo conhecimento do que porque já ouvimos. Mateus capítulo 28, versículo 19, versículo 20. Por que eu estou citando esses versículos? Porque Jesus disse aos discípulos ali: dá-lhe vós mesmo de comer. Portanto, eu estou mostrando nas Escrituras outros textos que Deus coloca sobre os seus servos a responsabilidade de comunicar, de levar a mensagem.
aos que ainda não se converteram. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Preste atenção no que eu vou dizer. O problema não deveria ser a gente ser tocado ou não por esses textos. A gente assumir a responsabilidade ou não. Esse não deveria ser o problema, isso deveria ser um problema resolvido, isso deveria ser uma questão que nem existe. A par desse conhecimento, todos nós dedicados a comunicar, a anunciar, a levar a mensagem de boas novas, a mensagem da cruz, aos que ainda não se achegaram à cruz. Então isso não deveria ser uma questão, isso não deveria ser um problema. A questão deveria ser a gente se deparar com a grandeza da responsabilidade e a gente se ver pequeno diante dela. E a gente se voltar para o Senhor humildemente, dizendo: Senhor, a missão é muito grande e eu sou muito pequeno. Como é que resolve essa equação? Essa deveria ser a questão. E não se essa palavra de Deus é ou não para eu viver, praticar. Quem está me entendendo, diga amém. Crendo eu que você, como um bom discípulo de Jesus, você está assumindo o compromisso, a responsabilidade, que é uma grande honra, de propagar o evangelho, porque afinal está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas, e quem ganha almas, sábio é. Estão entendendo que você é isso mesmo? Eu estou devagar, quase parando, mas eu vou acelerar. Eu não vou colocar a responsabilidade para o outro, nem vou ser daqueles que vão dizer: quando Deus quiser salvar, vai salvar, independente se eu pregar ou não. Quem quiser a salvação, que a procure. A facilidade de não assumir a responsabilidade e sim lançar sobre o outro, ela está aí, ela está posta. Mas nós não podemos ceder a esta facilidade. Irmãos, você consegue entender que eles estão desde de manhã até o fim da tarde num culto? Porque estar diante do Senhor Jesus é estar diante de Deus, estar diante de Deus é estar num culto, sim ou não? Aleluia. Você consegue perceber que, tipo assim, a hora do culto já era para ter terminado, né? Que começou de manhã e já é fim de tarde. Aí no fim da tarde, quando você chega assim: Senhor Jesus, pode dispensar o povo aí, Senhor. Acabou, não é o culto, é o Senhor Jesus entrega outra missão? Não acabou o culto, não. Vocês bem identificaram que o povo está faminto. Eles podem perecer no caminho. Tem uma missão para vocês. Vamos dar de comer esse povo? Aleluia. Quem passou o dia com Jesus, se alimentando do Senhor Jesus, será que não tem o que dar para o outro? Pegou essa frase aí? Pegou? Cadê a mina da frase aí?
Aleluia. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Como é que você se empanturra sábado, domingo, quarta, se enche de Deus, se enche das coisas do céu. Uau. Que negócio maravilhoso. Ontem a gente quase que não termina o culto. Aí, meu irmão, termina um culto desse. Jesus está dizendo: ide, fazei discípulos de todas as nações. Tu está cheinho, está empanturrado, meu irmão, está transbordando do pão da vida. E como é que é esse negócio que você não quer levar o pão da vida a outro? Como é que você não quer compartilhar o faminto? Como é que você se cala no meio dos teus colegas de trabalho que estão famintos? Como é que você se cala diante dos teus colegas de faculdade, de escola que estão famintos? Como é que você se cala lá diante daquela turma? Eu penso num público bom, Rafael, para pregar a palavra de Deus, a galera do racha. Os discípulos passaram a manhã só, Aí chegou o fim da tarde, Senhor, o culto foi maravilhoso, vou para casa? Não. Eu dei a vocês o que comer. Agora bora alimentar essa multidão faminta. Amém? Você está se enchendo hoje, meu irmão. Você está se enchendo de Deus, das coisas que são dos céus. Aleluia, mas não é para você trancafiar dentro de um baú, levar para casa e colocar dentro de um recipiente e lá ficar. Não, o que você tem recebido de Deus, irmão, é para compartilhar. Aleluia, essa alegria que você sente do céu é para você chegar para o pecador e dizer: olha, existe uma alegria, existe uma felicidade que você não vai encontrar em outro lugar, mas eu sei onde você pode encontrar. Se você quiser saber, eu te digo, é em Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia. Cuidado, irmão, com a obesidade espiritual. Existe uma grande necessidade, Jesus perdoa, e uma missão que nos foi dada. Como resolver? Visto que as dificuldades, elas estão postas, não há recursos, não há onde adquirir, por causa do local, por causa do horário. O que fazer? Bem, os discípulos vão ao Senhor Jesus e diz: nós encontramos um jovem que trouxe a merenda dele, e o que ele tem é 5 pães e 2 peixinhos. Bem, os discípulos demonstraram interesse de cumprir a missão. Você tem mostrado interesse de cumprir a missão? De início, o que eles encontram ainda é insuficiente. Na verdade, é nada para o tamanho da missão. Mas eles já encontraram alguma coisa. Eles encontraram a disposição de um jovem de ofertar, de doar aqueles pães e aqueles peixes. E aquilo que é insuficiente para o homem é o bastante para Deus. Eles encontraram aqueles pães e aqueles peixinhos, aqueles pães e aqueles peixes representam a disposição de fazer as coisas de Deus,
mesmo que na nossa força nós não tenhamos condição, mas nós temos disposição. Você compreende que Deus, o que Ele precisa de nós é a nossa disposição? Você compreende isso? Parece que não é muito disposição, mas para muitas pessoas a disposição é um bem muito caro. Porque a disposição, ela exige de nós alguns sacrifícios. Ela exige de nós, às vezes, uma mudança de rotina. Ela exige de nós mudanças de hábito. Ela exige de nós encarar o sono. Ela exige de nós investir um tempo. E principalmente quem vem, é recém-chegado do mundo, que já tem uma rotina, aí ele se depara com Cristo. O Espírito Santo pega ele pela mão, leva até a cruz e apresenta Cristo. Em Jesus, ele é santificado, perdoado, remido. Lá na cruz, ele deixa o fardo do pecado. E aí, existe o pós-cruz. O pós-cruz vai exigir desse convertido o quê? Disposição. Disposição para prosseguir num processo de santificação, mas disposição também para levar os famintos o pão da vida. Só que ele tem uma rotina, ele tem aqueles horários que ele acorda, que ele vai para o trabalho, à faculdade, que ele chega, ele está acostumado a fazer alguma coisa. Só que aí é requerido dele o seguinte: você precisa conhecer mais Jesus, você precisa se relacionar com Jesus, e você vai se relacionar com Jesus e com Jesus no seu corpo, que é a igreja. Você precisa frequentar o corpo, você precisa conhecer da palavra, e o Senhor Jesus tem levantado pessoas para ensinar. Você precisa conhecer os dons, os talentos que o Senhor Jesus tem te dado, para você desenvolver e aplicar esses talentos. Ou seja, vai exigir uma disposição, e a disposição parece algo simples, mas não é, porque exige de nós mudanças. Aquele jovem que nem é mencionado o nome, tipo, rapaz, é o meu lanche, eu estou com fome. Eu tinha uma programação aqui preparada. Mas espera aí. Esse homem, a qual tem me alimentado com alimento espiritual, ele está pedindo de mim isto que eu tenho para servir os outros. Ele não pensa duas vezes. Sabe qual é o nosso problema às vezes? Quem está comigo, diga amém. É porque a gente entendeu errado o evangelho, que a gente vem para o evangelho só para receber. Eu vou buscar minha bênção, eu vou ter os meus problemas com a ajuda do Senhor resolvido. Irmão, Jesus realmente ele abençoa. Só que no evangelho a gente recebe para dar, irmão. A gente ganha para compartilhar. A gente se enche do pão para ter pão para alimentar o faminto. E Deus, Ele não quer muito, Ele quer a nossa disposição. Porque o que é 5 pães e 2 peixinhos para uma grande multidão? Diga nada. Diga nada. Depois do milagre, o que tem e sobra e juntado? Qual o resultado? 12 cestos cheios. Depois de uma multidão alimentada, ainda sobra 12 cestos cheios. Ou seja, o teu nada na mão de Deus é tudo
é o suficiente para ele fazer o que lhe apraz. Irmãos, 5 pães e 2 peixinhos ainda é muito, porque você já ouviu a expressão ex nihilo? Já viu essa expressão em latim? Significa do nada. É uma expressão usada na teologia para dizer: do nada, o Deus Todo-Poderoso trouxe à existência tudo. Oh, aleluia! Se do nada Ele trouxe à existência tudo, faz ideia com a disposição do teu coração. Ele fará coisas grandes através da tua vida. Você entende isso? E aqui está o cerne da mensagem. Eles trazem ao Senhor o que eles conseguiram encontrar e ajuntar. Senhor, o que nós temos é isso. Só que aqueles 5 pães e 2 peixinhos representam: Senhor, o que eu tenho é isso, mas eu estou disposto a fazer o que o Senhor mandou. Esse é o meu recurso, mas além desse recurso, o Senhor tem a mim. Aleluia. Você está me entendendo? Será que você consegue fazer isso? O que eu tenho não é muito, Senhor, mas junto com este pouco que eu tenho, eu me dou também. Tu tens a mim. Oh, glória. Sabe qual é o segredo do milagre? É a disposição dos discípulos. E 2, é a bênção do Senhor Jesus. Quem está comigo, diga amém. Sabe qual é o segredo aqui do grande milagre? É a disposição dos discípulos. Qual a tua disposição? E 2, é a bênção do Senhor. Eles levam aqueles pães, versículo de número 19, e o Senhor ergue para o céu e ora e abençoa. Irmão, o que nós fizermos para Deus, se tiver a bênção dele, vai acontecer maravilhas. O que não dá certo é a gente fazer do nosso jeito o que a gente quer. Vou repetir: o que não dá certo, pastor? É a gente fazer do nosso jeito o que a gente quer. E o que dá certo é a gente fazer do jeito dele o que ele quer. Porque quando a gente se propõe a viver o que ele tem para as nossas vidas, ele nos abençoa. E quando nós estamos abençoados, meu irmão, onde a gente coloca a planta do pé? Onde a gente coloca as mãos? Quem está me entendendo, diga amém. Em outras palavras, é isso que eu quero comunicar para vocês nesta noite. Um grande milagre aconteceu. Não porque havia recursos nisso, até porque se é milagre, a ausência do recurso. Um grande milagre aconteceu fundamentalmente porque existia corações dispostos e a bênção de Deus foi liberada. Aleluia. Deus quer ver a disposição do teu coração. Pastor, eu já comuniquei o evangelho, mas eu me frustrei. Teve pessoas que me rejeitaram depois que eu comecei a pregar para ela. Teve pessoas que me evitaram, teve pessoas que me calaram. Vai sempre ter pessoas assim, irmão. Só que vai ter pessoas sedentas que vão parar para te ouvir. E elas vão se alimentar do pão que você tem, irmãos. Esse pão, nem o Joaci, o melhor padeiro do Vicente Vison, estou profetizando. Para mim ele já é. Ele consegue fazer, irmão. Aleluia. Ele não tem, quer dizer, ele tem esse pão. Porque ele é servo do Senhor. Só quem tem esse pão somos nós, irmão. Aleluia. E é muito egoísmo nosso a gente querer ficar só para nós, a gente se panturrar e querer ficar só para nós. Nós temos que levar a outros. Gente, pelo amor de Deus, não tem coisa mais linda do que você pregar para alguém e depois, ao fazer o apelo, ela dizer: era isso que eu procurava.
Era isso que eu buscava, eu não sabia onde encontrar. Era isso que a minha alma desejava e eu não sabia o que era. Era Jesus, eu quero Jesus. E você orar por essa pessoa, irmão, e você vê o Senhor Jesus entrando nessa vida, transformando ela, salvando essa alma. Ei, essa alegria o Senhor Jesus compartilhou conosco, irmãos. Essa alegria de levar a mensagem que tem poder para salvar, Ele deu a nós. Você quer ver grandes milagres? Quem quer ver grandes milagres? É bom quando a gente chega nesse ponto que o milagre que a gente busca não é para nós, é para o outro. Eu quero ver grande milagre, aleluia. Eu quero ver o cego enxergar, eu quero ver o paralítico andar, eu quero ver o mudo falar, o surdo escutar. Mas eu quero ver esses milagres como sinal de que Deus está conosco. E aconteça o maior dos milagres, o que é? Vidas se converterem ao Rei Jesus Cristo. Você pode ficar de pé. Eu quero perguntar nesta noite: quem já viveu esse milagre da salvação? Quem já viveu esse milagre da salvação aqui? Você não tem desejo de ver esse milagre acontecendo em outra vida por meio da sua? Mas pastor, quem sou eu? Você é igual a mim, nós não somos capazes de realizar tão grande milagre. Mas quem disse que Deus quer que nós façamos esse milagre? Quem vai fazer é Ele, irmão. Ele só quer emprestar do nosso coração. Ele só quer emprestar da nossa boca. Ele só quer a nossa disposição. Aleluia. Ah, mas eu não sei pregar, eu não sei falar. Tá bom, Moisés, eu tenho que te lembrar que quem fez a boca foi Deus. Eu tenho que te lembrar que Ele, aleluia, Ele quer a disposição do teu coração, para que através da tua vida Ele abençoe, e o milagre seja Ele que vai executar, para que a glória seja para Ele, a honra seja para Ele, o louvor seja para Ele, aleluia. Eu lembro quando eu era novo convertido, eu pentecostal, que ainda sou pentecostal. Ah, eu quero ser usado em profecia, terra dos mantos, né? Você vê os vasos sendo usados, eu quero ser usado também. Aí vinha outro e Deus me mostrou, Deus me deu uma visão, varão. Aí pá. Eita, eu quero ser usado também assim, ó. Eu quero ter visões de Deus. Aí tudo que era dom, que eu vi alguém sendo usado por Deus, eu quero ser usado assim também, Jesus. Até eu descobrir que o maior milagre é ver uma vida que estava em correntes, sendo conduzida para o inferno, ser liberta, ser salva, e do caminho para o inferno ela ser posta no caminho dos céus, do caminho de morte ela ser transportada para o caminho de vida. Aí eu deixei das coisas de menino, eu comecei a desejar o que Deus espera que a sua igreja deseje: fazei discípulos, dai de comer os famintos com o pão da vida. Ei, dai de comer os famintos com o pão da vida. Tinha que ter crente aqui,
ó, que não está com nome na viagem, está assim: pastor, eu quero, pastor, eu não estava da reunião, e agora o que é que eu faço, pastor? Aluga outro ônibus, eu quero participar, eu quero levar pão ao faminto. Pastor, Deus tem nos entregado essa missão, eu quero estar junto, eu quero viver isso. Eu quero orar pela igreja, para que o Senhor tome esses pequenos que somos nós e abençoe. Eu quero ser nesta noite aquele pão de cevada, que o pão nem de trigo era, de cevada, que o Senhor Jesus pegou e ergueu aos céus e abençoou, e aquele pão se multiplicou e deu de comer a multidões. Eu quero ser como aquele pão de cevada que vai alimentar multidões. Quem quer ser comigo? Oh, aleluia. Deus não está atrás do rico que tem dinheiro, porque não é através do dinheiro que Ele vai fazer, irmão. Não. Ele não está atrás do intelectual, porque não é através do intelecto que Ele vai fazer, não. Ele está atrás dos corações dispostos a glorificá-lo. Tem coração assim nesta noite? Vamos orar, amém? Você pode fechar os teus olhos.